Negócio que já estava virando novela foi finalmente fechado e anunciado pelo Flamengo. Flamengo que deve vender zagueiro para o futebol europeu e eu vou trazer todos os detalhes aqui hoje. Tem semana decisiva para vários negócios, várias negociações, incluindo Lucas Paquetá. Tem novidade, a gente vai trazer no vídeo aqui. Tem Flamengo replanejando todo o seu início de ano por conta aí da campanha no Carioca. A gente vai trazer os detalhes aí de qual é a tendência do Flamengo para os próximos jogos. Tem a CBF descumprindo uma promessa já para as primeiras rodadas do Brasileirão. Tudo isso no vídeo de hoje. Tem o Flamengo também contratando um advogado aí, um grande reforço para a questão ali do processo em cima do Gerson. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha, que teve um jogo ontem, mais uma vez um jogo muito ruim da garotada do Flamengo, complicando ainda mais a vida do Flamengo no Campeonato Carioca, tá? Ficando já cada vez mais arriscado, inclusive com risco de rebaixamento para a segunda divisão do Carioca. E tá fazendo aí o Flamengo dar aquela necessidade ali de colocar alguns jogadores, pelo menos do time profissional, dar uma recalculada na rota aí. E próximo jogo, dia 21, contra o Vasco. Tendência aí de time misto, com alguns jogadores ali sendo colocados no meio da garotada, mas ainda o time comandado pelo Bruno Pivetti, sem Felipe Luiz, que só deve começar a trabalhar na beira do campo na estreia do Brasileirão. E tá feio o negócio, um jogo muito ruim, não tem nem muito destaque a fazer, porque todo mundo foi muito mal, o Flamengo não conseguiu fazer nada, muito por conta da expulsão no início do jogo, do Carbone. Sim, uma expulsão que não dá pra justificar nem o fato dele ser garoto, nem nada, porque esdrúxulo. Início de jogo, deu uma pancada, um pisão que já correu o risco de ser expulso na primeira falta, e minutos depois ele dá outra pancada no cara, parecia que estava querendo ser expulso mesmo, a gente sabe que não é o caso. Teve até uma fala do Bruno Pivetti dizendo que ele ficou pedindo desculpa, que estava chorando e tudo mais, mas não justifica. É o caso de, inclusive, não sei se já existe essa questão de punição para jogador de sub-20, mas é o caso de tomar uma chamada daquelas pesadas e perder espaço no time. Porque esse tipo de atitude não justifica nem sendo sub-20, porque se ele faz isso jogando contra outros sub-20, ele ia ser expulso também. Futebol é futebol. Então o Carbone tem que rever muita coisa aí. Carbone que tem oportunidades desde pré-temporada dos últimos anos. Na minha opinião, ele nunca demonstrou um grande futebol. Ele que é zagueiro de origem, joga improvisado na lateral. Todo mundo fala que ele é zagueiro de origem, mas toda vez que ele precisou ser utilizado foi como lateral, não jogou nada. Ah, mas ele é bom defensivamente, joga como zagueiro, é deslocado por ali. Toda vez que eu vi, ele não jogou nada. Então, na minha opinião, Carbone, o Flamengo tem que começar a ver um destino para ele. Empresário, procura um outro lugar aí, que ele vai ter mais oportunidades, empresta para ver se ele resolve jogar bola em outro lugar. Mas no Flamengo, toda vez que eu tive a oportunidade de ver o Carbone jogar, não vi nível de Flamengo para ele, né? Toda a sorte do mundo para ele, mas eu espero que o Flamengo não continue o utilizando daqui para frente, porque não me parece ter nível de Flamengo. Comenta aí se você já viu o Carbone jogando alguma bola que justifique estar aí no elenco, mesmo que sub-20 do Flamengo.
além de bola em si, de técnica, parece que cabeça também não é um dos pontos fortes, mas isso aí pode ser lapidado e melhorado. Vamos ver. Toda a sorte do mundo, espero que ele melhore, mas espero que esse processo de melhora não ocorra dentro do Flamengo, né? Enfim, vamos seguindo aqui para falar desse planejamento. O Flamengo planeja manter o time sub-20 em clássicos contra Vasco e Fluminense, porém com reforços do time profissional. E é esse o ponto aí que a gente tem que discutir, porque os dois últimos times da classificação geral aí do Campeonato Carioca, o primeiro já cai direto para a segunda divisão e o segundo ainda participa de um quadrangular que faz com que mais um time da segunda divisão suba e mais um time da primeira caia, e o Flamengo não pode correr risco nenhum nem de ter que participar disso aí. Acho que ia ser uma vergonha total. Então o Flamengo tem que não colocar direto a cavalaria completa para jogar, mas começar a soltar alguns jogadores ali, colocá-los para jogar, já vão pegando ritmo, jogadores que têm menos minutagem quando está todo mundo à disposição. Então acho que o Flamengo tem que começar a pensar nisso, e é o que deve acontecer pelo visto. O Flamengo perdeu pelo Volta Redonda por 3-0 na segunda rodada do Carioca. Segunda rodada, porém terceiro jogo, porque o Flamengo já jogou a quinta rodada antecipada. Ou seja, o Flamengo tem mais um jogo e apenas um ponto até agora do que nesse campeonato, né? Então, o Flamengo está vivendo uma situação complicada. Desde o início da temporada, a ideia do departamento de futebol do Flamengo é ter a estreia do time principal com Felipe Luiz apenas no dia 28 de janeiro. Nessa data, o Flamengo encara o São Paulo na estreia do Brasileirão. Antes disso, porém, a equipe tem outros dois jogos importantes, dois clássicos contra o Vasco e contra o Fluminense. Inicialmente, a ideia era manter o time sub-20 completo nessas rodadas. Isso foi informado de ontem para cá, porque a princípio a ideia era de começar com o time misto agora a partir do jogo contra o Vasco, mas pelo visto eles tinham mudado isso e agora estão mudando de volta porque vão colocar alguns jogadores. Porém, o péssimo resultado e a má atuação no jogo contra o Volta Redonda e o planejamento sendo discutido novamente. Por isso, existe a chance de que alguns atletas do time principal sejam integrados à equipe no estadual. A decisão, porém, vai se passar pela análise física e médica dos atletas. Vale destacar que mesmo que jogadores do time principal sejam integrados ao time carioca, Felipe Luiz seguirá focado na preparação para a estreia do Brasileirão. Dessa forma, o técnico Bruno Pivetti do Sub-20 se manterá à frente da equipe nos clássicos contra Vasco e Fluminense, e é mais ou menos o que a gente falou já. Vamos ver se o Pivetti aí com esses reforços vai conseguir dar um jeito no time, melhorar esse desempenho que tá brabo demais, tá muito ruim. Então, vamos acompanhar. E aí, o Coluna do Fla, através do Léo José, trouxe uma lista interessante aqui pra gente refletir sobre quais são os pontos positivos e negativos de antecipar esse retorno aí do time principal, ou pelo menos alguns jogadores do time principal. E aí ele falou o seguinte: pontos positivos e negativos. Voltar com o elenco para o clássico com o Vasco diminui o risco de mais um placar negativo, que, por incrível que pareça, daria um alívio nesse início de ano, porque tá tão ruim o desempenho dos sub-20 que já tá criando até uma mini crise de início de ano no Flamengo, né? Outro ponto positivo seria mais tempo de entrosamento em jogo para os titulares antes do início do Brasileirão e da Supercopa. De fato, daria um pouquinho mais de tempo juntos, né, aumentando aí o entrosamento e ritmo de jogo para esse início de temporada. Retorno precoce seria diminuir a exposição da base em contexto de crise, protegendo a confiança dos garotos. Acho que já tá todo mundo sem confiar, apesar do ótimo desempenho que eles tiveram no ano passado, ganhando Libertadores e Mundial, mas ia cair muito a confiança em ver esses garotos atuando contra profissionais, porque tá claro que eles não seguram a barra, não é um time que tá conseguindo fazer frente. Jogaram bem no ano passado contra o Mirassol, mas esse ano tá complicado. O mal de botar a cavalaria agora é encurtar ainda mais a já pequena pré-temporada de um elenco que voltou por último no Brasil após disputar título até o final de 2025, aumentando o risco de lesões musculares. Toda a razão. E aí é por isso que eu falei que eu acho que o ideal é começar a colocar jogadores que têm menos minutagem. Isso aí faria com que eles não tivessem aquela sobrecarga, porque no momento em que voltarem
os jogadores principais, esses caras ficam no banco de reservas e têm menos minutos. Então, essa seria a minha estratégia. Isso poderia quebrar o planejamento de carga individualizado montado para preparar o grupo até o primeiro grande objetivo do ano, a Supercopa. Também tem isso, ou seja, o retorno antecipado força o time titular a jogar em ritmo competitivo antes do tempo ideal de condicionamento, podendo comprometer o rendimento em competições mais importantes como o Brasileirão, Supercopa, Recopa e até Libertadores, né? Além de tudo isso, passaria a mensagem de que a oscilação da base derrubou o planejamento inicial, enfraquecendo o projeto esportivo que abriu mão até da Copinha para priorizar o Carioca com o Sub-20. Tem razão, mas aí é o futebol, né? Não dá pra gente ter certeza dos placares. A gente esperava um desempenho melhor do Sub-20, mas não tá acontecendo. E aí, paciência, tem que adaptar o que não pode correr risco de cair pra Série B do Carioca, né? Então, enquanto existe ainda estadual, tem que pelo menos fazer uma participação digna. E não é isso que está acontecendo até agora, né? Falas do jogo de ontem, Pablo Lúcio, volante do elenco sub-20, pediu desculpas à nação e culpa a expulsão pelo resultado negativo. Gostaria de pedir desculpas a toda a nação pelo resultado, acredito que fizemos uma boa partida, claro que a expulsão do Carbone prejudicou a equipe, mas são coisas que acontecem no jogo, conseguimos lidar com isso, mas tivemos dificuldade na marcação e tomamos 3 gols. Bruno Pivetti, sobre a reação do Carbone após ser expulso. Carbone ficou muito triste, pediu desculpa pela expulsão, a gente tenta formar da melhor maneira, orientar da melhor maneira. Léo Nanete lamentou a derrota e projeta foco no próximo jogo. Obviamente não foi um jogo fácil, tivemos uma perda com 10 minutos, mas a gente se entregou o tempo todo. O Bruno Pivetti falou pra gente não desistir, se entregar nos detalhes, mas a vitória não veio. Agora é focar no próximo jogo, muita falação, muita coisa óbvia, né? O fato é que o Bruno Pivetti, pra mim, teve um grande erro também, logo depois da expulsão. Ele não cobriu ali a área, ele tentou cobrir só com reposicionamento e aí não deu certo, o Flamengo tomou o gol logo em seguida, logo depois que o Volta Redonda começou a pressionar depois do gol, eu já falei, vai tomar gol e assim, não falta muito. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí só depois o Bruno Pivetti foi fazer a substituição, colocar o Gustavo lá na lateral esquerda. Enfim, né? Vamos seguindo aqui porque tem a CBF descumprindo uma promessa que ela tinha feito para o Brasileirão desse ano. Impedimento semiautomático adiado. CBF descumpre promessa e altera a regra para a primeira rodada do Brasileirão. CBF não conseguiu instalar o equipamento do impedimento semiautomático em todos os estádios antes da primeira rodada. O presidente Samir Chaldi, da Confederação Brasileira, havia prometido que o Brasileirão teria o impedimento semiautomático, porém, a tecnologia não estará disponível na primeira rodada do Brasileirão a partir do dia 28 de janeiro. Isso porque, diante das dificuldades logísticas para comprar os equipamentos e adaptar aos estádios dos 20 clubes, a empresa responsável pela instalação não conseguirá colocar o material 100% das casas dos times da Série A do Brasileirão. Desse modo, não há previsão de estreia do semiautomático. Pior ainda, pior do que não ter na primeira rodada é não ter previsão, né? Lembrando que esse equipamento aí que eles falam não é nada muito fora do padrão. É claro que tem que ter aquele programa, né, que vai fazer a interface entre todos os aparelhos, mas são nada mais nada menos do que celulares. São iPhones espalhados com câmeras que fazem aquele mapeamento 3D, mas aí é claro que não envolve só o iPhone em si, deve ter a estrutura lá de fixação dos equipamentos, como eles vão se comunicar entre si, software e tudo mais, e isso tudo ainda não está finalizado em todos os estádios, né? Vamos ver, vamos esperar no que vai dar isso tudo aí. Se tiver uma previsão, assim que sair qualquer novidade sobre isso, eu trago para vocês, e é importantíssimo que isso esteja logo pronto para que a gente tenha já essa tecnologia disponível nos jogos, né? Mudando de assunto, o Flamengo escalou o advogado Leonardo Espíndola para conduzir o processo de 42 milhões contra Gerson. Espíndola é um ex-procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro e ex-chefe da Casa Civil. Ele também foi um dos responsáveis pelo programa de austeridade apresentado durante a crise fiscal no Rio de Janeiro em 2016. Informação do jornal O Globo, o Flamengo colocando aí esse advogado renomado, né, um nome de peso que muitas vezes causa influência aí nos processos, faz com que
tenha algum tipo de visibilidade maior, não digo no resultado em si, na análise em si, mas um advogado experiente, ele sabe os atalhos ali para conseguir o que precisa, e o Flamengo ganha esse reforço para o processo. O Flamengo cobra 42 milhões por conta dos direitos de imagem, porque existia uma cláusula de multa dos direitos de imagem caso um dos lados rompesse o vínculo, e aí foi o Gerson que fez isso, acabou rescindindo o contrato para ir para o Zenit. O Flamengo a princípio não tinha acionado, mas agora com a chegada do Gerson ao Cruzeiro, o Flamengo entrou na justiça e a gente vai continuar acompanhando. Qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto eu trago aqui para vocês, beleza? Tem o Abel Ferreira criando fake news sobre o Flamengo. O Abel Ferreira cria desculpa esfarrapada e justifica vices do Palmeiras para o Flamengo. Vice do Flamengo no Brasileirão na Libertadores de 2025. Abel Ferreira inventou dados sobre investimento rubro-negro para justificar novamente as derrotas. E aí ele falou o seguinte, vamos ver. Perdemos para o Flamengo, que, se calhar, é uma equipe que investe o dobro do Palmeiras, e ainda assim ninguém ficou contente. O detalhe é que o Flamengo investiu 390 milhões só, né? Não é pouco, mas é metade praticamente do que o Palmeiras investiu. O Palmeiras investiu 700 milhões em 2025, então o Abel Ferreira tá falando uma besteira gigantesca e a gente tá acostumado, né? Que ele vai para essa... Isso é porque o Palmeiras ganhou, hein? Imagina se não tivesse vencido a partida, mas o Abel Ferreira não consegue tirar o Flamengo da cabeça. O Flamengo que ganhou 2 campeonatos em cima deles, então é normal, né? Tá remoendo ali na cabeça. O Flamengo colocou um triplex na cabeça do português e só fala de Flamengo, mas pelo menos que fale fatos verídicos, né? E não invente aí, não crie essas fake news. O Palmeiras, sim, teve o dobro do investimento do Flamengo em 2025 e mesmo assim foi vice. Então, meu amigo, se tem gente reclamando, tem algum fundo aí, alguma razão, né? Enfim, vamos seguindo aqui agora com o mercado da bola, mas antes eu vou lembrar vocês do YouTube Shopping. Tem produtos do Mengão passando aí na sua tela. Tem caneca, tem copo, tem camisa, tem a camisa nova, já coloquei aqui pra galera, camisa oficial do Flamengo, e você adquirindo esses produtos ou qualquer outro produto nos sites, quando vocês entram, vocês me dão uma moral muito grande aqui no canal a continuar trazendo todas as notícias do Mengão. Então não perde tempo, clica aí e vai lá conferir. Vamos pro mercado da bola com um negócio sendo confirmado e anunciado depois que já estava quase virando novela. Atlético Mineiro anuncia a contratação de Vitor Hugo, que agora é oficialmente novo reforço do Galo, depois de longa novela envolvendo Atlético Mineiro, Santos e Flamengo. O time de Belo Horizonte, enfim, anunciou a contratação de Vitor Hugo, meia de 21 anos, cria do Ninho do Urubu. Foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli para reforçar a equipe. Simultaneamente, o Flamengo também fez uma publicação no site oficial confirmando a venda de Vitor Hugo. Mais querido, agradeceu o meia pelo trabalho enquanto atleta. O rubro-negro desejou sucesso no futuro no futebol. Vitor Hugo tinha contrato com o Flamengo, mas estava emprestado ao Santos desde o meio do ano passado. No entanto, Sampaoli, que é fã do garoto desde os tempos de Flamengo, já que trabalhou junto com o atleta em 2023, pediu a contratação do Vitor Hugo. Os mineiros, o Atlético Mineiro vai pagar 2,5 milhões de dólares, ou seja, 13,4 milhões de reais, por 50% dos direitos do Vitor Hugo, com direito a 10% do valor de taxa de vitrine. O Santos fica com 250 mil dólares aí na transação. O Flamengo então segurou metade do jogador, vendeu por 2,5 milhões de dólares metade do passe. Se ele se valorizar, jogar bem e for revendido, o Flamengo ainda tem 50%. Achei um negócio bem razoável ali para bom. Vitor Hugo, então, negociado oficialmente e anunciado pelo Galo, pelo Atlético Mineiro, né? Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de Iago, zagueiro e capitão do time sub-20 do Flamengo, capitão no título mundial do ano passado, na Libertadores também. Flamengo está bem inclinado a negociar o Iago. Flamengo tem preferência por vender o zagueiro Iago para clubes do exterior, por entender que clubes brasileiros não pagariam um valor justo, que é considerado bastante promissor o jogador. Então, por isso, o Flamengo espera receber proposta. Clube da Itália e da Inglaterra já observam a situação do jogador. O Flamengo pretende dar prioridade a uma venda
para a Itália por conta do desejo de manter uma porcentagem dos direitos de Iago visando uma venda futura. Por quê? Porque na Inglaterra isso não é permitido, no máximo aquela mais-valia, que aí na Inglaterra, em vez de manter uma porcentagem do jogador, você tem uma porcentagem do lucro da próxima venda. Então, isso normalmente é um montante menor do que quando se mantém aquela porcentagem com o próprio time. Vamos ver o que vai dar. Assim, os últimos jogos, os jogos desse ano já estão me fazendo pensar que talvez seja de fato a melhor opção. O Iago, ele não está demonstrando uma grande qualidade técnica, ele nunca demonstrou muito como seu ponto forte a técnica, mas esse ano ele está ainda abaixo e vamos ver no que vai dar. Acho importante o Flamengo tentar segurar uma porcentagem, sim, para que quando ele se desenvolver, começar a aparecer mais futebol e for negociado, aí o Flamengo leva uma porcentagem. Mas ainda não tem aquela opinião formada, talvez o Iago jogando junto com os zagueiros do profissional a gente consiga ter uma ideia melhor. Vamos ver no que vai dar essa situação, mas hoje a cabeça do Flamengo está inclinada a negociá-lo com algum time europeu. Vamos ver no que vai dar e eu trago para vocês quando eu tiver qualquer novidade, beleza? Vamos falar agora rapidinho aqui de Lucas Paquetá. Flamengo segue amarrando as pontas da proposta oficial por Lucas Paquetá. O José Botto vem tendo conversas diárias com o West Ham, reuniões, mini reuniões diárias para alinhar todos os pontos necessários. Ainda não foi batido o martelo sobre a proposta em si. Flamengo está tentando, inclusive, fazer uma proposta que o valor fixo gira em torno de 30 a 35 milhões de euros. Talvez o Flamengo ainda abaixe um pouquinho daquele último valor que eu falei, mas a proposta ainda não está fechada para ser apresentada. Questão de dias aí. O Flamengo deve, durante essa semana, fazer novas reuniões, quase que diárias, se não diárias, com o West Ham, para fechar a contratação de Lucas Paquetá, que eu acredito que vai acontecer e que ele já esteja treinando até o fim da semana no Mengão. Tenho fé nisso, tudo caminha para isso. A gente sabe que uma negociação desse tamanho não é tão simples. Muita gente falando aí, não aguento mais essa novela, tudo mais. De parar para pensar, não tem nem uma semana ainda. Teve muita novela muito mais longa ainda e que não girava, assim, não tinha valores nem próximos a esses de Lucas Paquetá. Então, nesse caso, eu acho bem compreensível que o negócio dependa de muitas reuniões, de muitas conversas, para que haja aí um entendimento de todos os lados. Então, vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês. Beleza? Lembrando mais uma vez do YouTube Shopping para você, muito produto maneiro passando na sua tela. Confere lá para me dar aquela moral. E também tem o FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje com Brasileirão Série A, B, C, D, num FIFA 16 modificado, com todos os estádios. O Maraca tá lindo demais, tem muita coisa pra você fazer. Você joga Carioca, joga Brasileirão, joga qualquer estadual, na verdade, né? Libertadores, Mundial de Clubes no formato Copa do Mundo. Então é muito maneiro, você pode conferir lá no meu canal Lucão Joga como é esse FIFA Friends Plus, é o FIFA modificado, e aqui na descrição tem o link para você adquirir. Não vai se arrepender, é disparado o melhor jogo de futebol da atualidade, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!